Maria, monitora da sala de vocês, e hoje eu vou resolver com vocês a atividade 1 do Na Prática, do capítulo 8. Então, para resolver esse exercício, a gente vai precisar relembrar algumas propriedades de potência, e eu vou fazer isso com vocês agora. Então, primeira propriedade aqui que a gente vai relembrar é a multiplicação de potências de mesma base, certo? Então, quando a gente tem duas potências de mesma base multiplicando uma pela outra, a gente mantém a base e soma os expoentes, certo? Então, isso aqui ficaria A, mantém a base, e soma os expoentes, A elevado a M mais N. Segunda propriedade para a gente relembrar é a divisão de potências de mesma base. Então, quando a gente tem duas potências sendo divididas uma pela outra de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, aqui a gente teria A mantém a base elevado a M menos N. E para fechar, para a gente poder começar a nossa resolução, a propriedade de potência de potência. Então, quando a gente tem uma potência elevada a algum outro expoente, a gente vai multiplicar os expoentes. Então, nesse caso, ficaria A elevado a M vezes N. Então, agora a gente vai ler o enunciado e começar a nossa resolução. Simplifique a expressão a seguir, apresentando o resultado na forma de uma única potência de base 2. Aí ele dá essa expressão aqui pra gente. Uma coisa muito importante do enunciado, ele pede tudo na base 2. E quando a gente olha para a expressão, a gente vê que não tem nada na base 2 aqui. Então, o primeiro passo é a gente transformar todos esses números em potências de base 2. Vamos começar pelo 8, tá? Esse 8 aqui, que tá elevado a 2/3, mas por enquanto a gente vai focar só no 8. O 8, ele é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado a 3, certo? Porque a gente sabe que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Vamos conferir aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a gente pode reescrever esse 8 como 2 elevado a 3. E a gente tá fazendo isso justamente porque o exercício pede pra gente colocar tudo na base 2. Então, vamos reescrever essa expressão aqui. O 8 vai virar 2 elevado a 3, e a gente põe entre parênteses, porque o 8 está elevado a 2/3, certo? E o 16, como que a gente pode reescrever? Vou fazer com vocês agora a fatoração do 16, porque isso pode não ser automático para todo mundo, você olhar para o número e já saber como ele fica escrito na base 2. Então, se você tem dificuldade, você pode fatorar, né? Fatoração por primos. Então, vamos fazer aqui no cantinho. Fatorando 16, divide por 2, 8, divide por 2, 4, divide por 2, 2, divide por 2, 1. Então, a gente tem 2 elevado a 4 igual a 16. Beleza? Então, a gente pode colocar no lugar do 16 o 2 elevado a 4. Prontinho. E depois, o 4 embaixo, pelo mesmo processo de fatoração, a gente descobre que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Tudo isso elevado a 3. Fechando o parênteses maior aqui, beleza? E tudo isso elevado a menos 2. Prontinho, a gente conseguiu colocar tudo na potência de base 2. Agora, a gente precisa, usando as propriedades que a gente relembra no começo do vídeo, simplificar tudo isso daqui. Vamos começar, então, pelo 2 elevado a 3 elevado a 2/3. Aqui, logo de cara, a gente já consegue saber que a gente vai usar aquela propriedade de potência de potência. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 2/3, certo? Isso aqui tem a potência de 2, mas só para a gente fazer essa continha aqui separada. Multiplicação de fração, multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Lembrando que o 3 é como se eu tivesse um denominador 1 aqui. Então, isso aqui fica 6 sobre 3. Beleza. O primeiro expoente a gente já tem. Agora, vamos fazer esse daqui. 2 elevado a quarta elevado a menos 1. Esse aqui é mais fácil, né? Não tem fração. Então, a gente vai multiplicar o 4 por menos 1. Multiplicação mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. E agora, para a gente finalizar, vamos fazer esse 2 ao quadrado elevado a 3. Então, esse aqui é só multiplicar o 2 por 3, que a gente já sabe que dá 6. E agora, eu vou reescrever toda essa expressão, substituindo os valores de 2 expoentes por um expoente só.
Pronto, e a gente já consegue perceber que a expressão deu uma boa enxugada e agora tá bem menos assustador. Só mais uma simplificaçãozinha aqui. A gente pode dividir esse 6 por 3, que a gente sabe que é igual a 2, né? Então, eu vou só apagar aqui e deixar desse jeito. E agora, para finalizar, a gente vai terminar usando as outras propriedades aqui, tá? Então, começando aqui pelo numerador da fração. A gente tem multiplicação de potência de mesma base. A gente vai manter a base e somar os expoentes, certo? 2 mais menos 4, a gente sabe que é menos 2. Então, vamos colocar aqui menos 2. E o de baixo a gente mantém por enquanto. Vou ganhar mais um espaço aqui para baixo. Aí, continuando a conta aqui. Lembrando que a gente sempre resolve a potência antes de resolver a divisão, tá? Isso é a ordem de prioridade de equações. Então, por mais que esse conteúdo aqui esteja dentro do parênteses e parênteses simbolize prioridade, a gente tem aqui uma coisa que é maior que o parênteses, que é uma potência. Então, a gente resolve primeiro essa parada aqui e depois a gente volta para dentro do parênteses. Aqui a gente vai usar de novo a propriedade de potência, mas a gente tem que lembrar que menos 2 vezes menos 2 é menos. Com menos, isso aqui dá positivo, 4, certo? Então, vamos reescrever desse jeito. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 6. E agora, a gente também já sabe qual propriedade a gente vai usar aqui. A gente tem uma divisão de potências de mesma base. Então, a gente vai usar a propriedade de subtrair os expoentes. Mantém a base, subtrai os expoentes. 4 menos 6. E aí, a gente vai chegar no resultado 2 elevado a menos 2. E esse aqui é o nosso resultado final. É isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me contatar por e-mail, tá? Ou me perguntar na sexta-feira, quando eu estiver lá na sala de vocês. Um abraço e bons estudos!